Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra compartilhar com vocês alguns livros de suspense, alguns thrillers com menos de 350 páginas pra você devorar, porque são livros absurdamente viciantes já desde a primeira página. E como eu tô vindo aqui trazendo só recomendações de ouro, eu vou pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação aqui do meu canal. Se você também não estiver inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro das próximas atualizações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal com mais recomendações de livros, seja de thriller, de romance, de comédia, clássicos, enfim. Aqui a gente lê e compartilha sobre tudo. Então, se você ainda não segue, aproveita pra seguir. E também vou te convidar pra me seguir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, o TikTok. Tem canal de novidades do Telegram, os links ficam todos aqui na descrição e por lá a gente tem um contato mais próximo. Vocês conseguem, inclusive, saber em tempo real sobre as minhas leituras que eu vou compartilhando por lá. E também outras recomendações, conteúdos exclusivos que acabam saindo lá e que vocês não têm contato por aqui. Então, convido vocês a seguirem por lá também. Bom, agora sem enrolação, vamos para a listinha. Separei aqui alguns livros que eu acho que são, assim, ótimas escolhas pra você que tá procurando por um livro de suspense, um livro de thriller daqueles que vão te agarrar pelas pernas já desde a primeira página e que você não vai conseguir largar e que vai te trazer também uma ótima experiência de leitura. Pra quem acompanha aqui o canal já há mais tempo, vai se lembrar aí de eu recomendando alguns desses livros em outras ocasiões. Porém, como tem sempre gente nova chegando por aqui, muitas vezes você tá me conhecendo por esse vídeo, eu vou trazer aqui recomendações que eu já comentei em outras ocasiões pra vocês também aí não ficarem de fora. Combinado? Vou começar falando sobre um livro que é considerado já um clássico, que, enfim, eu amo. Tem filme, inclusive, se você quiser, depois você pode assistir a adaptação de O Perfume, de Patrick Süskind, esse que é um autor alemão, porém o livro se passa na França do século XVIII, se eu me lembro bem. A gente tem ali o auge da Revolução Industrial, então a gente é apresentado assim a um cenário de muito caos, muita sujeira, sabe, insalubridade, principalmente nas classes pobres da sociedade parisiense. E a gente conhece esse protagonista que é justamente, né, filho de uma pessoa, de uma mulher, que é das classes mais baixas ali de Paris, e ele nasce já desde bebezinho assim, ele já tem uma condição muito peculiar, que é a de ter um olfato, assim, extremamente aguçado. Ele consegue sentir cheiros a longas distâncias e definir quais são os cheiros. E isso acaba se tornando, inclusive, uma obsessão na vida dele, sabe? Ele se torna uma pessoa, conforme vai crescendo, né? Uma pessoa obcecada pelos cheiros e tal. E ele acaba, em algum momento da sua vida, trabalhando como perfumista. Acaba trabalhando, assim, pra algumas lojas, daquelas bem conhecidas, realmente, de Paris, que fabricavam fragrâncias, perfumes e tal. Assim, o grande sonho dele, assim, a obsessão da vida dele é criar o aroma perfeito, né? Ele quer a essência perfeita. E de alguma forma, que você vai ter que ler pra poder descobrir como que é, de alguma forma ele vai descobrir que, assim, as principais essências, as essências mais puras, as melhores essências são exaladas de jovens moças recatadas, e a partir daí essa se torna a obsessão dele, né? Ele matar, fazer o assassinato dessas moças pra poder extrair a essência delas. E aí, o que será que vai acontecer? Gente, esse livro, ele é tão visível, assim, é uma coisa que parece que você tá realmente assistindo um filme. Eu me senti assistindo um filme enquanto eu li esse livro, e depois eu assisti ao filme também, então também, tipo, consegui ver na tela algumas coisas que eu tinha imaginado. Mas esse é um livro, assim, tão bem narrado, tão bem descrito, que você vai lendo e você vai... É como se você estivesse realmente assistindo, sabe, essas cenas acontecendo na sua frente. E é absurdamente viciante. Eu, pelo menos, devorei, sei lá, um final de semana esse livro. Ele tem 218 páginas nessa minha edição aqui, porém tem uma nova edição desse livro que saiu, acho que pela Record. Eu vou deixar a capa aqui, eu não tenho certeza quantas páginas essa edição tem. Vou até procurar aqui, porque provavelmente, se você for pegar esse livro pra ler, você vai pegar nessa edição nova, né? Que é, inclusive, com a capa bonitona e tal. Essa minha edição aqui, ela é do Estadão, então, tipo, é outra, né? Uma edição bem fininha. Então, vamos ver se ela tem 350 páginas, essa edição nova. 266 páginas, ó, tá super cabendo aí dentro da nossa, né, espacinho aí que eu comentei aqui no vídeo de 350 páginas. Então, se você não leu ainda, leia. Depois me conte o que você achou. E se você já leu, comenta também o que foi que você achou, que eu vou querer ficar sabendo. Agora a gente vai falar de um dos livros que mais me surpreenderam no ano passado. Eu comentei muito sobre esse livro aqui nas minhas redes do ano passado pra cá. Lógico que depois de um tempo ali acaba caindo, né, não no esquecimento, mas assim, eu acabo falando sobre outros livros que eu li mais recentemente. E os que eu li um pouco antes, né, acabam ficando de lado. Mas eu vou recomendar mais uma vez Os Ausentes, de Hayley Beck. Esse livro conta a história de uma mulher que vai acabar confiando a segurança dos seus filhos a um xerife de uma cidadezinha pela qual ela tá passando enquanto ela tá fazendo uma viagem
viagem de carro com as suas duas crianças, né? Ela acaba então confiando a segurança das suas duas crianças a esse xerife, né, que é ali uma figura de autoridade dentro da cidade. Só que não muito tempo depois, esse cara vai dizer que ela não deixou criança nenhuma com ele, que ela não tava com criança nenhuma. E daí a história começa a ficar cada vez mais intrigante, né? Porque a gente acompanha tudo pela perspectiva dela, a gente sabe que ela tava com as crianças. Então a gente começa a se questionar junto com ela, será que ela tá ficando louca? E ela, não, mas eu não tô louca, eu tava com as minhas crianças. O meu objetivo total dessa viagem é levar as minhas crianças comigo. Então, onde elas foram parar? E a partir daí a gente tem, né, a busca incessante dessa mãe por descobrir onde estão os seus filhos, ao mesmo tempo que ela passa a se tornar uma principal suspeita no desaparecimento das crianças. Então é um livro absolutamente viciante. Também é outro livro que na minha cabeça, enquanto eu ia lendo, assim, parecia muito um filme. E é um livro que vai falar sobre alguns assuntos bem, né, delicados, assim. Mas, gente, é muito, muito viciante. Eu li esse livro, assim, também em pouquíssimos dias, porque eu fiquei absolutamente viciada na história. E era um livro que quando eu li, eu não, assim, eu comprei inclusive porque eu tava fazendo um desafio comigo mesma de ir na livraria uma vez por mês, escolher um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Desde que eu li, inclusive, eu não me lembro de ver, tipo assim, pessoas lendo e recomendando ele, mas pra mim foi um thriller, assim, que me entregou tudo. Então eu gostei bastante da leitura e recomendo muito pra vocês também. É um livro que vocês não vão conseguir largar. Confia. Não vai conseguir largar. Mais um livro que eu li no ano passado, que eu gostei bastante, assim, já recomendei em outras ocasiões aqui, né, no canal, é o A Outra, da Mary Kubica. Tem aqui esse selinho da Netflix, porque diz que vai em breve na Netflix. Mas eu não sei não, viu? Se já entrou, se ainda vão fazer o filme, sei lá. Mas eu também imagino isso aqui sendo bem adaptado. Se for bem feito, dá pra ser bem adaptado. Esse é um livro que ele é narrado por três perspectivas de três mulheres, né? Na verdade, são duas mulheres e uma menininha, uma garotinha. O que acontece, né? A gente tem essas três narrativas que a princípio não tem muita relação uma com a outra, né? Mas a gente sabe que em algum momento as coisas vão fazer algum sentido, as coisas vão... as narrativas vão se entrelaçar de alguma forma. Mas a história começa com essa nova família, né? Uma família de esposa, esposo e duas crianças, se eu não me engano, dois meninos, se mudando pra uma casa no Maine, numa ilha ali que todo mundo se conhece, a rua ali onde eles vão morar, todo mundo se conhece. E eles estão se mudando pra essa casa porque a antiga dona da casa é irmã do marido da protagonista, que é a Sage. Já tava até esquecendo o nome dela, né? Mas enfim, o Will, que é o marido dela, tinha essa irmã que faleceu recentemente, deixou a casa e a filha na guarda dele. Então eles acabam se mudando pra essa casa, né, pra poder ficar perto da menina ali, que é uma adolescente, que inclusive não quer os dois ali, né? Ela é completamente assim... trata eles muito mal, sabe? Assim, eles não são bem-vindos por ela. Então ela não quer ninguém ali, mas ele é o guardião legal dela. A irmã deixou ele como guardião legal. Aí a gente vai entendendo mais sobre quais foram as circunstâncias que essa irmã dele morreu, né? Isso aí vai sendo explicado mais pra frente. Mas o que acontece é, a Sage, ela tá muito relutante em se mudar pra essa casa, ela não tem vontade de morar ali, né? Ela não tá muito feliz com isso, mas concordou com toda essa mudança e ela está indo pra lá junto com o marido e os dois filhos. Só que na mesma semana, né? Assim que eles se mudam pra lá, na primeira semana, algo acontece naquela rua. Uma vizinha, né, de uma das casas ali da rua acaba morrendo. Ela é assassinada dentro da casa dela. E com isso a Sage fica, assim, apavorada. Ela fala, não, a nossa família vai correr perigo nesse lugar, a gente tem que ir embora daqui. Enfim, ela não quer ficar ali, ela já não queria ir. Agora menos ainda, né? Mas aí ela acaba, inclusive, se envolvendo um pouco na investigação, vai tentando descobrir por conta própria o que pode ter acontecido ali, né, naquela casa, porque ela não quer que os filhos dela cresçam num lugar em que ela não se sinta segura. Com isso, a gente vai tendo outras narrativas, as outras duas narrativas, né, que são paralelas também, que a princípio não tem muita relação uma com a outra, e a gente vai, ao mesmo tempo que vai tentando descobrir o que aconteceu com esse assassinato, né? Quem é que tava por trás disso tudo. A gente também vai tentando juntar as peças do quebra-cabeça dessas narrativas diferentes, né? Que a princípio não tem relação uma com a outra, mas que com o passar da leitura as coisas vão se encaixando. Então ele é um thriller que ele tem muito da questão psicológica também, porém a gente tem também essa questão aí da parte da investigação, né? Que essa mulher que foi assassinada e tal, e a gente vai ao longo da leitura criando nossas suspeitas de quem poderia estar por trás disso, ou sabe, o que a nossa personagem principal ou a família dela teria a ver, né, com alguma coisa. Enfim, a gente começa a gerar várias questões ao longo da leitura que vão fazendo a gente ficar cada vez mais presa na história. Lá pelo meio do livro, assim, a gente tem uma reviravolta que seria a reviravolta principal, eu diria assim, mas que é uma coisa que eu já tinha previsto um pouco antes. Eu acho que é uma reviravolta bem previsível para alguns leitores de suspense que já estão mais acostumados, né, com histórias de suspense. Então, pra mim, o que mais surpreendeu foram as pequenas reviravoltas que a gente vai tendo mais pro final da história. São reviravoltas mais simples, menores, mas ainda assim que vão trazer alguma surpresa dentro da leitura. É um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas, porque eu já não me lembro, 300 e
27 páginas e que você vai ler também bem rapidinho, os capítulos são super curtos, você termina um já querendo ler o outro e assim você vai até o final da história, nem sente o tempo passar. Realmente é bem intrigante também, deixo aqui a recomendação pra vocês mais uma vez. Agora eu vou recomendar um livro que foi uma das nossas leituras desse ano lá no meu clube de apoiadores do Catarse, que foi O Lugar Errado, Hora Errada. Esse livro, se eu não me engano, ele tem exatamente 350 páginas, a gente tem aqui um suspense que vai trabalhar também a ideia da ficção científica. Por quê? Lá no começo do livro, assim, no primeiro capítulo, a gente vai conhecer essa família de mulher, esposo e, né, esposa e um adolescente, né, um filho adolescente, e a gente vai ver já uma cena bastante chocante, que é essa mãe vendo, a partir da janela da cozinha, o filho dela cometendo um assassinato na frente dela. Ele vai assassinar uma pessoa que ela nunca viu na vida, e depois desse primeiro dia em que isso acontece, né, quando ela acorda no dia seguinte, ela vai acordar não no dia seguinte, mas no dia anterior. E daí que, com o passar da leitura, junto com a personagem, a gente vai entendendo que isso é um padrão que vai acontecer na vida dela. Toda vez que ela dorme, ela acorda no dia anterior. E cada vez anterior, e ela vai viajando no tempo cada vez que ela dorme. Cada vez mais ela volta para o passado. E daí a gente começa a se questionar junto com ela qual que é o objetivo de ela voltar no passado, o que que tá acontecendo, o que que tá fazendo ela voltar, sabe? Tanto tempo assim, o que que tá acontecendo? Esse é o grande questionamento, a grande questão da história, o que que está acontecendo. Então a gente vai junto com ela aí tentando desvendar, né, o que que tá levando ela a voltar no passado, qual que é o objetivo, né, o que que ela tem que fazer lá atrás, porque isso é um dos questionamentos que ela tem, né, ao longo da leitura, o que que ela tem que fazer lá atrás pra poder, sei lá, ela tem que mudar alguma coisa, essa coisa que ela tem que mudar tem a ver com o filho dela. Então, assim, conforme ela vai voltando no passado, ela vai desvendando algumas questões envolvendo a família dela, envolvendo o filho, envolvendo outras pessoas também. Ela vai acabar desvendando, assim, mais do que aconteceu com o filho dela, mas também ela vai ver que o buraco é mais embaixo porque existem outras coisas bem mais sombrias do que ela imaginava, sabe? Que tá ali no entorno dela, envolvendo a família dela. Então é uma questão bem, assim, que vai cada vez mais que ela volta no passado, ela vai descobrindo mais coisas, vai ficando cada vez mais complexo, mais completinho. É um livro, assim, bem intrigante desde o começo. Essa ideia da viagem no tempo eu acho que chama muita atenção das pessoas. E aqui trabalhando, né, dentro de um thriller, assim, dentro de um suspense, a gente fica ainda mais na curiosidade pra chegar, no fim das contas, entender qual que vai ser o grande objetivo dela na viagem no tempo. E quando acontece uma coisa que faz sentido, né, e a gente fica também, pelo menos enquanto eu ia lendo, eu ficava muito na dúvida da reação em cadeia que isso ia ter dentro dos acontecimentos, né, lá no futuro. Então, como a autora construiu isso, né, essa ideia de passado, presente, né, e do futuro também, que seria, no caso, o presente da personagem, enfim, foi bem legal, assim, bem intrigante. Ele tem, se não me engano, exatamente 350 páginas. É um livro que eu acho que você vai ler bem rapidinho também. Então, deixo a recomendação mais uma vez pra vocês. E agora a gente vai falar de um suspense nacional, que eu já recomendei também no ano passado. E com 330 páginas, vamos falar de O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Aqui a gente tem aquela história, construção de história, assim, que eu amo, que é cidade pequena. É uma pessoa que, né, o protagonista aqui no caso, que é da cidade pequena, mas que mora numa outra cidade, que vai acabar tendo que voltar pra esse interior pra poder investigar uma morte que aconteceu ali na frente de todos da cidade, no teatro da cidadezinha ali onde ele cresceu. O seu amigo, né, uma pessoa que ele conhecia de infância, acabou sendo assassinado enquanto ele tava atuando uma peça de Romeu e Julieta. Então, no momento em que ele tomaria ali o veneno fictício pra sua peça, ele de fato morre, né? E a partir daí ele vai acabar voltando, mesmo muito sem querer, né, sem vontade de voltar pra esse lugar do qual ele fugiu, ele acaba voltando pra lá pra poder investigar, entender melhor o que aconteceu, porque ele é um jornalista, né, de uma revista muito importante da capital. Então ele acaba voltando pra lá e tenta fazer suas próprias investigações do que teria acontecido com esse rapaz. Ele vai desvendando segredos muito também obscuros envolvendo pessoas daquela cidade ali onde ele nasceu, de onde ele cresceu. Ele enfrenta bastante preconceito, ao mesmo tempo que bastante, eu posso dizer, as pessoas renegam muito ele ali, sabe? Porque a maioria das pessoas, se não todas as pessoas dessa cidadezinha, elas são devotas de uma religião, e todas as pessoas envolvidas nessa religião enxergam ele com um olhar não muito amistoso por conta do que aconteceu no passado. Daí, conforme a gente vai lendo, a gente entende melhor o que aconteceu no passado dele, que tem a ver com essa religião, que lembra um pouco assim uma seita, sabe? O que também tem a ver com essas pessoas. Enfim, a gente vai entendendo mais as complexidades da vida desse jovem, quando ele ainda era ainda mais jovem ali naquela cidade. O final do livro é assim, bem pesado, sim, tem umas cenas bastante pesadas, enfim, o assunto principal que envolve, né, toda a investigação que ele vai fazer aqui é realmente pesado, mas enfim, é um livro muito legal, muito envolvente, assim, instigante desde o começo. Tem também toda a questão do preconceito que ele sofre por ser um jovem bissexual, né, e também toda essa questão da religião ali. Ai, gente, é muito complexa a trama que o autor desenvolveu aqui, eu gostei muito, foi um livro também que eu viciei, assim, eu peguei pra ler, eu li acho que em 2-3 dias, porque foi muito, assim, sabe, de me pegar logo pra dentro da história, então recomendo mais uma vez esse aqui também. E agora, gente, por último, eu vou falar de um livro que ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, 335
37, vai, ó. Curtinho, chuchu. Eu li esse livro no começo do canal. Inclusive, foi porque me pediram uma recomendação de livros de suspense lá no Instagram que ninguém fala muito, ou que não é muito comentado, né? E daí eu peguei esse aqui, que é o Ratos, de Gordon Reese, que, gente, é um livro... Eu tenho lembranças, assim, tão positivas, sabe, da minha leitura. Eu li há bastante tempo, né? Foi no começo do canal e tal. Tem até algumas marcações aqui que eu fiz, né, enquanto fui lendo. Mas eu lembro, assim, eu tenho uma lembrança muito nítida, vívida, assim, de não conseguir largar esse livro enquanto eu lia, sabe? Ele tem 200 e poucas páginas só, 230 mais ou menos, e eu fiquei viciada nessa história. E o título do livro é Ratos, porque as personagens desse livro aqui, elas vivem como se fossem ratos mesmo, ó. Aqui atrás já tá dizendo assim: minha mãe e eu vivíamos em um chalé a cerca de meia hora da cidade. Não foi fácil encontrar uma casa que satisfizesse a todas as nossas exigências. No campo, sem vizinhos, com 3 quartos, jardim na frente e nos fundos, um imóvel que fosse antigo, mas ao mesmo tempo confortável. Enfim, procurávamos um lugar onde pudéssemos nos esconder. E o que acontece, né? A menina, né, que tá narrando esse trecho aqui pra gente, ela é uma adolescente, ela tava no ensino médio, se eu não me engano, quando a história começa, e ela sempre sofreu muito bullying. E, tipo assim, bullying pesado na escola, sabe? Aquela coisa que a pessoa, sei lá, perde a cabeça, sabe? De tão forte que era o bullying que ela sofria ali na escola. E aí acontece que depois de um evento assim muito forte envolvendo, né, a questão dela da escola e tal, a mãe dela decide que elas vão se mudar pro interior, né, vão se afastar da cidade, morar afastadas da cidade. Então por isso, inclusive, o título é Ratos, né, porque elas dizem, inclusive aqui no momento do livro, elas falam que vivem como se fossem ratos mesmo, assim, afastados da sociedade, renegadas, sabe, assim, tipo nas sombras, e ninguém vê muito elas e tal. Então elas acabam vivendo essa vida super afastada, tudo isso pelo bem ali da menina, mas também porque, né, elas sabem que, tipo, a mãe dela não enxerga uma outra alternativa, né, porque elas são realmente muito maltratadas e tal. Então elas se mudam pra lá, começam a vida nova, né, nesse chalé e tal. Paz, né, agora sim elas estão na paz, não tem mais aquela enfernação. A menina passa a ter aulas em casa, né, então elas têm um professor que vai lá todos os dias pra poder dar aula em casa pra ela. E é a partir daí que, né, a vida delas começa a entrar nos eixos. Só que, num belo dia, a casa delas vai ser invadida. E é a partir daí que as coisas mudam totalmente. A gente vê a cada novo capítulo um novo acontecimento que deixa a gente muito chocado. Eu lembro de ficar muito chocada, né, na segunda metade desse livro, assim, de estar cada vez mais... Tipo, meu Deus, uma nova reviravolta, sabe? Então foi um livro que me prendeu muito. Eu lembro que foi um dos principais, assim, um dos primeiros thrillers, na verdade, que eu li, que me deixaram com essa sensação de... Sabe quando você fica com sentimentos divididos com relação a um livro, sabe? Tipo assim, você sabe o que deveria ter sido certo a ser feito, porém você tá tão do lado das personagens que você torce pra que elas façam a coisa errada. Sabe? Eu tive um sentimento muito assim, né, muito intenso desse jeito com esse livro aqui, e foi uma das principais surpresas pra mim no começo do canal, dentro do gênero. Então deixa a recomendação, se você ainda não leu, leia. É um livro que eu inclusive penso em reler em algum momento pra poder relembrar dos detalhes da história, mas assim, ele me marcou tanto que eu tenho algumas cenas bem vívidas na minha cabeça. Então se você ainda não leu, eu recomendo muito que leia, porque, enfim, né, eu gostei bastante e eu espero que você goste também. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se for com vontade de ler algum desses livros, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.